Galera do sexto ano, aqui quem está falando é o professor Antônio. Tudo bem, gente? Nesse vídeo eu vou fazer uma revisão para vocês sobre MMC e MDC. Muito bem, vamos lá então. O que é o MMC? E o que é o MDC? Bom, o MMC ele tem a ver com o múltiplo, de um número ou de dois números, por assim dizer. E o MDC ele tem a ver com o divisor, MDC. Mas olha aí, o que significa MMC? Significa mínimo múltiplo comum, ou seja, ele vai ser o menor dos múltiplos que será comum a dois ou mais números na hora de fazer uma decomposição. Tudo bom? E o MDC já vai ser ao contrário, já vai ser, olha, o máximo divisor comum. Ou seja, vai ser o maior dos divisores que serão comuns o quê? Que será comum a dois ou mais números no momento da decomposição, que é o processo pelo qual a gente utiliza para fazer o cálculo do MMC e MDC. Então vamos lá. Novamente, MMC significa mínimo múltiplo comum e MDC máximo divisor comum. Pessoal, então dando continuidade aí no processo, eu trouxe para vocês um pequeno exemplo aí, que diz assim, olha, qual é o MMC de 12 e de 20? Você vai fazer o seguinte, olha, ainda há pouco eu disse que o processo pelo qual a gente resolve este MMC é pelo processo de decomposição em fatores primos, só que de maneira simultânea. Como assim? Olha, você vai pegar o número 12 e o número 20 e vai escrever um ao lado do outro. E aí você vai fazer o seguinte, faz um traço aí vertical e ao lado você vai colocando os números primos e vai fazendo a divisão desses números que estão bem aqui. Olha. Como o primeiro primo é o número 2 e ele divide o 12 e o 20, pelo fato deles serem números pares, você vai fazer o seguinte, olha, pega o 12, divide por 2, então 12 dividido por 2, 6. Agora vai para o 20, olha, 20 dividido por 2, 10. Aí você tem que se perguntar, esses números ainda são divisíveis por 2 ou apenas um deles? Sim. Então você vai fazer o seguinte, 6 dividido por 2 dá 3 e 10 dividido por 2 que vai dar 5. Bom, nesse momento você vê que tem dois números ímpares, então o número 2 já não vai mais servir para fazer esse cálculo, Então você vai para o próximo primo, que é o número 3. O 3 divide o 3, claro, Então 3 dividido por 3 dá 1. Quem não é divisível é o 5 por 3 no caso, então você repete ele. Agora, depois do 3, quem é o próximo primo? É o 5. Então você vai fazer o seguinte, 5 dividido por 5 dá 1. Aqui também já deu 1, você para a conta bem aqui, olha. O MMC, gente, vai ser a multiplicação, desses valores que estão bem aqui, ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Fazendo essa continha aí vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Logo, o MMC entre o número 12 e o 20 vai ser 60. Então, MMC de 12 e de 20 é igual a 60. Bom, agora eu trago para vocês um exemplo sobre o MDC, que é esse bem aqui, olha. Qual é o MDC entre o número 30 e o 42? Bom, para fazer o MDC, aí você já vai ter que fazer a decomposição em fatores primos, só que separadamente, ou seja, pega o número 30, faz o traço aqui, e vai fazendo a decomposição. Como ele é um número par, eu vou dividir ele logo por 2. Então, 30 dividido por 2, 15. Como aqui virou um número ímpar, então não dá mais por 2. Vou por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Como o 5 não divide, como o 3 não divide o 5, o que você vai fazer? Agora você vai para o 5, que é o próximo primo. 5 dividido por 5
1, e aí você para a continha bem aqui. Agora você pega o número 42, coloca bem aqui, olha lá, novamente, traço vertical, e aí começa. Como aqui é um número par, eu começo pelo número 2, que é o primeiro primo. Olha. 42 dividido por 2, eu obtenho 21. Como aqui é um número ímpar, não dá mais por 2, mas dá por 3. Aí você pega 21 dividido por 3, você obtém 7. Bom, o próximo primo para dividir aqui o 7 não é o 5, né? Mas logo depois do 5 é o 7, né? Então vamos lá. Pega aqui o próximo primo que divide o 7, que é o próprio 7. Vamos lá, 7 dividido por 7 dá 1. E aqui você para. Aí você vai fazer a seguinte coisa. O MDC de 30 e 42, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai fazer uma correspondência da seguinte maneira. Você escolhe aqui, ó, tem o número 2 bem aqui. Tem outro para fazer uma correspondência com ele? Tem, ó, tem um 2 aqui, tem outro 2 ali. Então ele vem para cá, número 2. Se acontecer o mesmo processo com outros números depois, você vai multiplicando aqui ao lado. Então você vai fazer esse processo. Por quê? Olha, porque a mesma coisa acontece aqui com o 3. Olha. Eu tenho uma relação entre eles aqui, né? Então, olha só, eu tenho um correspondente do 3 aqui, lá do outro lado ali. Então, esse número 3 vem para cá, para a multiplicação. Agora, você vai fazer o seguinte, olha, o número 5 está aqui desse lado. Tem um correspondente para ele aqui desse outro? Não, tem o número 7. E ao contrário também, olha, o número 7 não tem um correspondente aqui. Então, quando isso não acontece, quando eles não têm correspondentes, eles não vêm para cá, para esse processo. Então, você vai fazer o seguinte, 2 vezes 3, 6. Logo, o MDC entre o número 30 e o 42 é o número 6. Gente, dando continuidade, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, olha só, já contextualizado. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. O remédio A de 2 em 2 horas, o remédio B de 3 em 3 horas e o remédio C de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos remédios simultaneamente? Ou seja, a que horas, né, esse paciente vai tomar esses remédios, os 3, né, no mesmo horário, para que esse tratamento dê correto, né? Então, olha só, como é que você percebe, olha, que tem escrito de 2 em 2 horas, ou seja, contar de 2 em 2 é o processo de fazer a construção dos múltiplos de 2. Contar de 3 em 3 é o processo também de contagem de formação dos múltiplos de 3. Tal qual o número 6 aqui, olha, contar de 6 em 6 também é processo de construção dos múltiplos do número 6. Muito bem, então já sabemos de antemão que a resolução vai ser feita por múltiplos, então mínimo múltiplo comum, MMC. Bom, gente, então vamos lá. Vamos fazer então o MMC do número 2, do 3 e do 6. Né? Porque é de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas. Como aqui eu tenho dois números pares, começo com o número 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 não é divisível por 2, repete. 6 dividido por 2, 3. Bom, como aqui ficou tudo número ímpar, então não dá mais para dividir por 2, vai para o 3. 3 dividido por 3 é 1. Aqui também 3 dividido por 3 é 1, e aqui já deu 1, então você finaliza bem aqui. Então, quanto é o MMC de 2, 3 e 6? É a multiplicação desses dois números que estão bem aqui, ó, desses dois fatores primos. Então, pega lá 2 vezes 3, que dá 6. Ou seja, esse processo vai acontecer de tomar os remédios simultaneamente, ó, 6 horas, horas depois. Só que a pergunta é, a que horas ele vai fazer esse processo novamente? Como ele começou às 8 da manhã, né?
6 horas depois, ou seja, 6 horas a mais, vai dar 14, né? Ou seja, a resposta vai ser às 14 horas. Pronto, resolvido este probleminha aí de MMC. Vamos lá, pessoal, agora eu tenho mais outro exemplo aí para vocês, olha. Exemplo 2, que diz assim, olha, um professor decide dividir seus alunos, ou seja, com 20 meninos e 24 meninas, em grupos, de forma que cada grupo tenha o maior tamanho possível. Ponto. Ainda tem que acontecer a seguinte coisa, olha, o número de meninas em cada grupo deve ser igual, bem como o número de meninos em cada grupo deve ser igual também. Ponto. Qual é o número de meninos e meninas em cada grupo? Vamos lá. Para resolver este exercício, né, este probleminha, o que a gente percebe? Que ele vai dividir em grupos. Se está falando de divisor, então há a possibilidade de ser... Que tipo de cálculo a ser feito aí? Do MDC. Por quê? Porque ele tem dois valores aqui, olha. 20 meninos e 24 meninas. Bom, ele tem que dividir esse grupo de meninos e de meninas de forma igual. Então, olha só. E tem que ser um número que tenha o maior tamanho possível. Então, olha, maior tamanho máximo, divisor que tem que ser comum a esses dois valores. Bom, para fazer esse processo de resolução aí deste exercício, então nós vamos calcular o MDC. Como eu havia feito ainda há pouco, olha só, você vai pegar o número de meninos, que é 20, e o número de meninas, que é 24, né? Só que eu ensinei para vocês para fazerem separadamente. Olha só, botei logo aqui o número 2, por quê? Porque o número 2 ele vai dividir todo o número par. Então, olha só, 20 dividido por 2 fica 10. Ainda continua por 2, porque 10 dividido por 2 é 5. Porém, o que acontece agora? O número 2 não divide mais o 5. Então, nem o 3 consegue dividir também o 5. Então, você vai para o próximo primo, que é 5. 5 dividido por 5 dá 1. Aqui você finaliza. Agora, você pega o número de meninas... 24, né? Decomposição, vamos lá. Como aqui é o número par, começa a divisão por 2. Né? 24 dividido por 2, 12. Vai por 2 novamente, porque o 12 é par. 12 dividido por 2, 6. Ainda dá por 2. 6 dividido por 2, 3. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3. Olha. 3 dividido por 3 dá 1 e aqui você para. Para fazer o MDC aí, olha, o MDC de 20 e 24, você tem que fazer o seguinte cálculo aqui, olha, para fazer uma relação aqui de correspondência. Tem o número 2 aqui, tem outro para fazer a correspondência ali do outro lado? Tem. Então, o número 2 fica bem aqui, já guardadinho, né? Agora vamos lá, tem um outro número 2. Tem mais outro número 2 aqui? Tem, então vai multiplicar por mais um 2 aqui. Agora você vai perguntar o seguinte, olha, bem aqui tem um número 5. Desse outro lado tem um 5 para fazer a correspondência? Não, então 5 não serve mais. Professor, tem um número 2 bem aqui, só que não tem mais número 2 para fazer a correspondência, então também está fora. Tem o número 3 aqui, aqui não aparece na decomposição outro número 3, então nem esse 2, nem esse 3, nem esse 5 vão fazer parte aqui deste grupinho. Então basta você multiplicar esses dois aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Isso quer dizer, então, que cada grupo que será formado tem que ter 4 pessoas, 4 alunos. Mas aí já está respondida a pergunta? Ainda não. Você tem que fazer o seguinte aqui, olha. Número de meninos, olha. É 20. E aí eu vou pegar esse divisor aqui, olha, vou dividir esses 20 por 4 que vai dar
5. Ou seja, no grupo que será formado, vai ter que ter 5 meninos em cada grupo. Já para as meninas, que são um total de 24, vou dividir por esse mesmo valor aqui, que é o máximo divisor comum, né? Divide por 4, 24 dividido por 4 dá 6. Ou seja, cada grupo será formado, olha, utilizando os meninos e as meninas, da seguinte maneira, né? Vai ter 11 alunos aqui no caso, ou seja, formado por 5 meninos e 6 meninas. Mas a resposta é da seguinte maneira, a pergunta é: quantos meninos e meninas haverá em cada grupo? Resposta: 5 meninos e 6 meninas. Muito bem, gente. Bom, cheguei ao fim deste vídeo, mas vou deixar para vocês aí 2 exercícios que vão aparecer logo em seguida. Eu espero que vocês consigam fazer, tudo bem? Exercitem bastante e até a volta, pessoal!